Olá a todos, sejam bem-vindos a mais esse encontro com a Escola Espiritual da Rosa Cruz Áurea. No dia de hoje, nós queremos tratar a respeito do tema de junho desse ano de 2022, que vai falar a respeito do paradoxo da percepção humana. Nós teremos 3 temas nas 3 primeiras semanas do mês. E esses temas vão abordar essa falibilidade da percepção humana e a maneira como a escola propõe para que esse estado limitado da nossa percepção possa ser suplantado. Então, quando nós falamos a respeito da percepção humana, nós temos, via de regra, os conceitos normais de percepção que associam a nossa capacidade de nos relacionarmos com o mundo exterior por meio, normalmente, dos 5 sentidos. Mas temos outros sentidos também, ou outras capacidades de percepção. Basta falar, por exemplo, da noção de equilíbrio ou de desequilíbrio corporal, da sensação de aceleração quando nós andamos de carro, por exemplo, da sensação interna de um conforto ou um desconforto corporal e assim por diante. Então, não são simplesmente os 5 sentidos que representam a nossa capacidade de relacionamento ou de percepção, de apreensão do mundo exterior, como também do mundo interior. Alguns desses sentidos são bastante limitados, como são os 5 sentidos, e outros não. Poderíamos dizer que são sentidos multimodais. Por exemplo, a intuição. A intuição é, obviamente, um sentido de percepção que vai um pouco além da nossa relação com o mundo material e dos 5 órgãos do sentido, e que tem uma amplitude de percepção muito maior do que simplesmente a visão ou o tato, por exemplo. Muito bem. Então, quando falamos desse paradoxo, que a nossa capacidade de perceber o mundo contempla, nós devemos também nos ater a uma característica do ser humano que vai ser fundamental para nós compreendermos o tema desse mês, o tema global desse mês. O que estamos querendo dizer com isso? Essa característica mais global do ser humano. Quando nós falamos de um ser humano, via de regra, nos referimos a essa vestimenta corporal, a esse corpo que vai para cá, vai para lá, faz isso, vive, tem o seu desenvolvimento, o seu ápice e em um determinado momento desaparece, morre. Mas na escola da Rosa Cruz Áurea, e não só na escola da Rosa Cruz Áurea, na filosofia perene é sabido que o ser humano, na verdade, ele é muito mais do que esse simples corpo físico. Então, podemos falar de uma constituição do ser humano que vai além dessa matéria tangível, que, via de regra, é o que nós denominamos ser humano. Podemos falar de um ser humano numa visão tríplice, por exemplo, como tendo 3 componentes. Podemos falar do viés corporal, que é esse que nós tão bem conhecemos. Podemos falar de uma capacidade que anima esse corpo físico e podemos falar também de uma capacidade espiritual, de uma ideia, de uma ideação. Dessa maneira, tratando o ser humano como tendo esses 3 eixos de existência, a existência física, a existência anímica e a existência espiritual, que nós vamos nos aproximar desse tema do paradoxo da percepção humana. Quando falamos de espírito, não estamos nos referindo a uma capacidade de vida animada como a que nós percebemos, por exemplo, nos vegetais, que têm um princípio de vida, nos animais, que têm um princípio de vida mais evoluído ainda, ou em nós mesmos, ou a nós mesmos, seres humanos, que temos uma capacidade de vida que vai muito além desses 2 reinos. Quando falamos de espírito, falamos de uma força, e é essa força que precisa se expressar na matéria.
Então, essa força, o espírito, precisa de um intermediário, como se fosse um elo que estabelecesse a conexão entre uma ideia, que é a ideia da criação, e a concretização dessa ideia no plano da matéria. E esse intermediário é a alma. Então, alma não se confunde com espírito. Muitas vezes ouvimos falar a alma do fulano ou o espírito do fulano como se fossem coisas equivalentes, mas não são. É preciso que nós tenhamos em conta essa distinção que é fundamental para entendermos, por exemplo, a proposta da escola espiritual da Rosa Cruz Áurea. Como o nome indica, uma escola espiritual trata das questões dessa força de ideação universal, desse espírito. E, obviamente, esse espírito precisa desse tradutor que vai entender o objetivo de uma força espiritual e traduzi-lo na matéria como criação. Por exemplo, quando nós olhamos para os reinos que nos circundam no nosso campo de vida, no planeta Terra, nós vemos diversas formas de manifestação do espírito. Podemos falar, como nós já bem sabemos, do ser humano, que é um ser que tem um desígnio, tem um objetivo, tem uma caminhada que deveria estar de acordo com a força espiritual original que antecede a criação do ser humano, mas não está. Nós dizemos que o ser humano está num caminho que o afasta do Criador, que o afasta do Espírito. Podemos ver também o reino animal, que tem uma força de ideação, um objetivo de criação que estabelece nos vários componentes do reino animal diferentes formas de expressão por meio de diferentes almas coletivas. A diferença da alma do ser humano para a alma coletiva dos animais é que a alma do ser humano, ou, como nós dizemos, a percepção do ser humano, ou a consciência do ser humano, é individualizada. No caso dos animais, não. É uma alma, uma consciência, uma percepção coletivizada, já que os animais não têm uma vida individualizada como a tem o ser humano. No caso dos vegetais, idem, porque todas as espécimes do reino vegetal têm expressões de vida bastante padronizadas. Muito bem, entendendo então que o espírito é uma força que contém um plano, uma ideia, um objetivo, que a alma é um elemento multivariado que se conecta com o espírito, apreende a força que vem desse espírito, apreende essa ideia que vem do espírito e permite a sua tradução na matéria como forma, como vida, como criatura. Abrindo parênteses, é como um arquiteto que tem a ideia de uma casa, o criador, que tem o plano, tem a ideia, traduz esse plano em esquemas de construção, em plantas, etc., que um construtor, obedecendo o que está nos planos, nas plantas, constrói a casa. Fecha parênteses. Essa caracterização, então, de espírito, alma e corpo como sendo uma unidade, mas cada um com a sua função, é que vai ser de fundamental importância para nós entendermos, então, o porquê do paradoxo da percepção humana. E para entendermos um pouco mais, é preciso que nós saibamos também que o ser humano não é um ser simples. E isto porque nós, seres humanos, buscamos o espírito. Que espírito é esse que buscamos? Não é um espírito externo, embora nós tenhamos sido ensinados que o espírito está fora de nós, está longe de nós, está além de nós. Mas, intuitivamente, amigos, nós temos outra percepção. Aqueles que chegaram num ponto de maturação da vida, em que as experiências trouxeram um
quantum de maturidade com relação à vida, chegam num determinado ponto em que começa-se a se perguntar: por que da minha existência? Qual a razão da minha vida? Qual a origem da minha vida? Qual o destino da minha vida? Não do ponto de vista da minha trajetória no planeta, na sociedade, como ser humano comum, não. Muito além disso. Por que eu nasci? De onde eu venho? Para onde eu vou? Essas pessoas que fazem esse tipo de pergunta, esse tipo de questionamento, ou esses buscadores da verdade, como nós costumamos denominar na escola, são pessoas que estão numa via de encontro com o próprio Espírito. Então, nós dizemos que o Espírito não está fora, o Espírito está dentro. A maior prova disso é que, intuitivamente, nós buscamos o encontro com esse Espírito. E são essas pessoas que fazem esse tipo de pergunta que estão, de fato, por força do lastro ou da força que as experiências trouxeram, que estão na busca desse Espírito. E estão na busca, inicialmente, no exterior, fora de nós. Mas é preciso chegar um momento em que nós compreenderemos que não basta buscar no exterior, é preciso buscar dentro de si mesmo. E é aí que nós damos de cara com a nossa dificuldade, porque buscamos no exterior, mas não encontramos. Lemos sinais, mas não conseguimos traduzi-los. Encontramos aqui uma escritura, encontramos um texto, encontramos uma poesia, uma manifestação da arte, enfim, encontramos um testemunho de um dos grandes do Espírito, mas não conseguimos viver aquilo de uma maneira plena. Por quê? Porque a nossa percepção, a nossa consciência, a nossa alma não está totalmente afinada, sintonizada com o próprio Espírito no nosso interior. E é por isso que essa incapacidade de perceber o Espírito, embora nós o busquemos, é que vai caracterizar esse tema, que é o paradoxo da percepção humana. E esse tema vai ser abordado em 3 oportunidades. Então, vamos ver rapidamente quais são esses 3 temas que estarão sendo abordados neste mês de junho. O primeiro deles, que vai ser na primeira semana de junho, tem como título A Dupla Realidade Humana. O que nós queremos dizer com isso? Dupla realidade humana. Basicamente isso que nós acabamos de dizer. O ser humano, como ser dual, ele tem uma origem espiritual e ele tem uma manifestação material. E quando nós compreendemos essa característica intrínseca, fundamental do ser humano, é que nós começamos a compreender também o porquê que muitas vezes nós buscamos fora de nós. E começamos a resolver esse enigma que não basta buscar fora, porque a minha realidade é dupla. Eu tenho uma contraparte espiritual, mas tenho também uma manifestação material. O que acontece é que o meu modo de me expressar como ser humano, via de regra, é um modo ligado à matéria, porque eu desconheço o espírito, porque eu não tenho capacidade de percebê-lo. Então, quando nós começamos a nos aprofundar nessa característica da vida dual do ser humano, de ter uma origem, uma centelha do espírito latente dentro de si mesmo, que quer se manifestar, que quer desabrochar e que quer transpor
a limitação que a vida na matéria impõe sobre a vida espiritual, é que nós compreendemos o que é, de fato, essa dupla realidade da vida humana. E ao compreender essa dupla realidade, nós damos de cara com o segundo tema. O segundo tema vai nos dizer o que é a alma, esse intermediário entre o tempo e a eternidade. Nós dissemos há pouco que a alma é esse instrumento que traduz as instruções, as intuições, a força do espírito em direção à matéria. E nós dissemos também que o ser humano tem uma capacidade de autopercepção, ou seja, ele tem uma autoconsciência, que, embora não seja plena do ponto de vista do espírito, lhe é a ferramenta capaz de investigar o seu mundo interior. Então, a alma do ser humano hoje é uma alma mortal, porque essa alma está constituída de alguns elementos que estão em perfeita sintonia com a própria manifestação do ser humano. Se o ser humano é mortal, é porque sua alma é mortal. Então, embora a sua essência espiritual seja divina, eterna, imaterial e ligada com todos os atributos do espírito universal, a manifestação, a minha manifestação, que a minha alma me permite, é uma manifestação limitada. Então, é preciso compreender o que é essa alma, para que essa alma possa ser transformada. E ao ser transformada, ela poderá dar vazão a uma outra condição de vida, a uma outra situação de vida. Mas para que isso aconteça, nós precisamos, então, voltando no primeiro tema, entender que nós temos essa potencialidade da vida divina. Em segundo lugar, compreender que nós temos uma alma que é uma possibilidade hoje finita, mas que precisa ser suplantada, e é preciso também um caminho que leve à suplantação dessa limitação da alma. E é aí que nós, então, encontramos o terceiro tema do mês, que vai falar o caminho da iniciação, passando da dualidade para a unidade. Então, se compreendemos a dupla realidade da vida humana, se compreendemos que é, em última instância, a minha alma que impõe o limite da minha vida, como transpor esse limite, como ultrapassar, como transformar, ou seja, ir além da forma. Esse é o caminho da iniciação. Mas o caminho da iniciação não é um objetivo em si mesmo. O caminho da iniciação é apenas o primeiro passo. Mas é preciso entender, conhecer e saber o que é esse primeiro passo para que nós possamos dar o segundo, que é o da iluminação, possamos dar o terceiro, que é o da transformação. Mas não podemos dar direto o terceiro passo. Nós precisamos começar pelo começo. E o começo de tudo, após ter um autoconhecimento mínimo que mostre essa potencialidade que está latente em mim e que mostre a possibilidade de que a minha consciência se transforme, é entender quais são os primeiros passos que eu devo dar para que essa minha alma se transforme. Então, com esse tema, nós estaremos abordando os primeiros ensinamentos do caminho iniciático da escola da Rosa Cruz Áurea. Obviamente, não é em uma palestra de 20 minutos, 40 minutos, que nós vamos conseguir trazer todos os detalhes, mas, com certeza, vamos trazer aquilo que é essencial para que o nosso desejo por uma transformação interna, íntima, de vida, possa ser compreendido a partir daquilo que está dentro de mim mesmo, dentro de nós mesmos. Então, amigos, essa é a temática desse mês de junho, uma temática que é desafiadora porque vai nos tirar das nossas zonas de conforto. Por quê? Porque muitas vezes somos autoconfiantes em excesso e não permitimos que o novo venha a nós.
E ao tratar do paradoxo da percepção humana, estamos falando de um estado que deve ser ultrapassado. E se ele deve ser ultrapassado, é preciso que nós tenhamos disposição, em primeiro lugar, para compreender, em segundo lugar, para aceitar, e em terceiro lugar, para dar os passos necessários para que essa limitação seja transposta. É isso, amigos. Esperamos que essa jornada para a qual vocês estão convidados às quartas, sábados e domingos, nos horários e nas salas de Zoom, cujos endereços estarão disponíveis, aliás, já estão disponíveis na nossa homepage, na nossa página da internet, rosacruzaurea.org.br, possa ser útil para todos nós que buscamos a transposição da vida. Buscamos a ir além da forma. Buscamos encontrar nossa essência. Buscamos encontrar aquilo que há de mais real, legítimo e verdadeiro dentro de nós mesmos, que é nossa própria essência. Esse é o caminho por meio do qual o eu sou, que é esse que fala, precisa ir em direção ao não eu, ao self, ao eu divino, ao eu mais superior que existe dentro de nós mesmos, que está oculto e que precisa ser alcançado. Essa, então, é a proposta desse mês de junho, ultrapassar esse estado paradoxal em que buscamos a luz, buscamos a eternidade, mas não compreendemos muito bem o que é preciso fazer. Amigos, agradecemos a presença de vocês, deixamos também indicada aqui a existência, a possibilidade de vocês acessarem toda a literatura da escola gratuitamente no nosso site pentagrama.org.br. Lá vocês encontrarão praticamente toda a literatura da escola para download ou para aquisição, se vocês quiserem comprar os livros físicos também, os livros em papel. Também o nosso endereço do nosso blog, logon.media/pt-br, que é o nosso blog com as nossas publicações curtas, mais atualizadas, num estilo mais leve, num estilo mais moderno. Amigos, esperamos rever-nos nas nossas quartas, nos sábados e nos domingos. Desejamos a vocês uma excelente jornada espiritual rumo ao interior de vocês mesmos. Muito obrigado.